Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais um vídeo bacana no canal Bolsa Fácil. Hoje é terça-feira, dia 15 de abril de 2025, no quadro Ação da Semana, onde eu trago para você alguma oportunidade interessante de investimento em ações na Bolsa. Para essa semana, chamou atenção para mim as ações do Bradesco, pelo ticker BBDC3, onde a gente consegue observar que em setembro de 24 o papel trabalhava nessa região de resistência entre 13,25 até 14 reais. O papel derreteu no último semestre do ano passado até chegar de novo para testar essa região interessante de suporte entre 10,70 até 9,60. Essa região de suporte que foi as mínimas históricas lá em março de 23, em 9,60. Depois as ações despertaram novamente o interesse dos compradores nesses dois testes que nós tivemos em outubro de 23 e junho de 24. E agora o papel apontando para mais uma potencial alta com a formação interessante desse martelo que nós tivemos na semana passada. A nossa ideia, para quem gosta de investir em ações no longo prazo, é a gente fazer um filtro, a gente fazer um radar, ficar de olho em ações de boas empresas para aproveitar justamente essas oportunidades de quando esses papéis eles podem ficar baratos, chegando numa posição mais interessante, para que a gente possa eventualmente comprar, ficar bem posicionado no longo prazo para surfar uma valorização interessante do papel e também para o recebimento de dividendos. Outra dica interessante que eu te dou, para você que gosta de operar no longo prazo na Bolsa de Valores, o gráfico semanal combina muito bem, porque ele acaba excluindo alguns ruídos ali de curto prazo que a gente tem, às vezes alguma oscilação forte em algum dia, por causa de alguma declaração política, alguma notícia econômica de alto impacto. Então, quando você vem analisar a vela da semana, você consegue ter uma amostragem maior de tempo, que anda disfarçando esse sobe e desce ali do curto prazo, que pode acabar confundindo a sua análise do mercado. Além disso, você operando no gráfico semanal também te economiza tempo, já que fica mais fácil, mais rápido de você analisar como é que foi a movimentação da ação e tomar a sua decisão de investimento. Acredito que vale muito a pena você sempre combinar a posição do gráfico também com os fundamentos, que a nossa ideia é, primeiro, ficar de olho em ações de boas empresas e depois aproveitar essas boas ações para comprar eventualmente quando elas estão baratas. Aqui no site Investidor 10, a gente consegue ter esses dados fundamentais atualizados diariamente. É uma mão na roda, quebra muito galho. Já vem tudo mastigado para você. Vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você se tornar assinante do Investidor 10 pela ferramenta Pro, para que fique mais fácil de você ter acesso a essas informações e te ajudar na sua tomada de decisão. Primeira dica que eu te dou: é muito importante que a gente seja um pequeno sócio de grandes negócios. Nesse sentido, é importante que a gente escolha companhias com bom histórico de lucro. Eu acredito que a margem líquida seja um indicador muito importante, porque ela realmente mostra o que vai sobrar de dinheiro em caixa da companhia depois dela pagar tudo que ela precisa para funcionar. Companhias aí com margem líquida pelo menos acima de 10%. A gente vê que a média do Bradesco de 2015 para cá, dos últimos 10 anos, está na casa de 12%. Atualmente um pouquinho abaixo desse nosso filtro, desse nosso parâmetro de tolerância para 8%. Porém, quando a gente vem para investir em bancões, a gente sabe que é um setor mais resiliente da Bolsa, um setor menos suscetível a crises e também um setor que paga mais dividendos. Então vale também você ter um olhar mais atencioso para os bancos que tendem a ser posições interessantes na sua carteira. Outro indicador interessante que você pode também avaliar a lucratividade da companhia é o ROI, que ele vai dar uma ideia para a gente de retorno sobre o patrimônio investido. O ROI, eu sempre gosto de comparar ele com a nossa taxa Selic, porém nesse momento a nossa Selic está acima de 14%, um pouco descolado da média histórica que a gente tem.
Mas o Bradesco, atualmente com 10% de ROI e uma média de 11% também, a gente entende que é uma companhia, pode ser uma posição de ação na sua carteira com retornos bastante atraentes. Depois, o banco não apresenta dívidas, a gente sempre precisa ficar de olho no endividamento da companhia, porque quem não deve não quebra. É sempre importante que a companhia mantenha a sua dívida sob controle, porque esse pode acabar sendo um dos maiores medos do investidor de longo prazo, você colocar o seu dinheiro numa companhia que possa vir a falir. No caso de bancos, então, esse setor, esse indicador, esse fundamento não nos preocupa. Agora, analisando os múltiplos do Bradesco, a gente vê que o banco trouxe um lucro por ação de R$ 1,62 nos últimos 12 meses. Com o papel hoje na casa de R$ 11 mais ou menos, a gente tem um PL bastante interessante. O PL vai dar uma ideia de retorno do nosso investimento em até 7 anos. Eu gosto de ter um filtro de PL entre 10 e 15 no máximo. Acima disso, eu acredito que os preços eles possam estar muito esticados e aí você possa vir a pagar um preço muito acima do que tende a ser o valor justo de mercado. A gente consegue ter uma ideia do valor justo também do papel pelo VPA, valor patrimonial por ação. Quando a gente pega o patrimônio líquido e divide pelo número de ações negociadas na bolsa, a gente tem uma ideia aqui de preço para as ações do Bradesco de R$ 15,82. Hoje o papel na casa de R$ 11, a gente consegue ter o quê? A gente consegue ter o PVP, o preço sobre um valor patrimonial, em 0,72. Nesse momento, a gente considerando esse indicador de VPA, que tende a nos mostrar uma ideia de valor intrínseco, a gente poderia comprar, a gente poderia negociar as ações do Bradesco com um desconto de 28% frente ao preço justo de mercado. É raro a gente conseguir achar o PVP abaixo de 1 e pode ser uma oportunidade interessante que os grandes investidores chamam de margem de segurança, quando aparece a oportunidade eventualmente de você comprar um papel abaixo ali do seu valor intrínseco. Por fim, na nossa ideia de dividend yield, de ter uma renda extra recorrente com recebimento de dividendos, é sempre interessante que seja um yield pelo menos acima de 6% para que a gente possa ter uma ideia de proteção média contra a inflação. A gente vê aqui nesse histórico dos últimos 10 anos como a média do yield ficou acima de 6%, bastante interessante a gente conseguir ter essa amostragem de um horizonte de prazo maior, e hoje a posição de yield do Bradesco também beirando os 11% ao ano. Perde para a nossa Selic, mas a gente entendendo que é uma carteira de ações, o Bradesco hoje pagando um dividendo bastante interessante. E é aquela ideia da bola de neve. Eventualmente você pode comprar um papel nessa posição aqui que a gente mostrou que está mais barato e você tende a ter a oportunidade de surfar no longo prazo a valorização e o recebimento de dividendos. Vamos dar uma olhada com mais atenção, com mais um no gráfico semanal, para que a gente possa então entender a movimentação recente dos preços. Nós tínhamos essa região importante de suporte entre 10,70 até 9,60. O papel despencou dessa região de resistência entre 13,25 até R$ 14, para chegar exatamente aqui nessa nossa região de fundo de suporte que poderia despertar o interesse dos compradores. A gente vê que em dezembro de 24 o mercado fez essa mínima, depois subiu, corrigiu. Esse fundo já foi um fundo mais alto, nós tivemos o que aqui também? O rompimento acima desse ponto de pivô, mostrando a provável, a potencial inversão de tendência, já que o mercado vinha caindo. Ele parou de cair, subiu, corrigiu, fez um fundo mais alto, fez um topo acima do topo anterior, já mostrando o interesse dos compradores. E olha essa vela como ela foi muito importante, foi uma vela que derreteu, e chegou, a gente vê que o pavio foi bem dentro aqui dessa nossa região de suporte, numa região de liquidez, apontando para um possível interesse dos compradores.
E mais importante, já nessa abertura de semana, o mercado trabalhando acima da vela anterior do martelo, indicando, né, um potencial gatilho dos compradores nessa região de suporte. Quando a gente compila, quando a gente combina análise técnica com análise fundamental, a gente pode ter um repertório maior, a gente pode ser mais assertivo nas nossas operações quando a gente consegue analisar operações de qualidade, informações de qualidade. Dica de investimento então para você dessa semana, vale a pena você dar uma olhada nas ações do Bradesco pelo ticker BBDC3, disponível, papel listado aqui na nossa B3, disponível para você negociar nas corretoras aqui do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal e fica de olho que tem muita aula bacana para você ficar craque aí nos seus investimentos em ações na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.